a minha cara todo dia pra ficar diferente. Inventaria uma nova melodia pra te ver sempre contente. Se fosse tão fácil, eu juntaria meu passado e meu futuro e te daria de presente. E todo livro de romance seria sobre a gente. Boa noite, Ju, Andresa. Boa noite, pessoal. Laine, Renata. Pessoal, só confirma para mim se no Facebook vocês estão conseguindo me ouvir. A imagem está um pouquinho embaçada. Laine, confirma para mim, por favor. Horácio. Só um minutinho que a gente já começa. Estão me ouvindo? Vou tirar o microfone aqui porque eu acho que vai dar mais certo. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Lúcia, Cacau, Cacauzinha, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Ó, eu estou no Instagram, estou no Facebook também, tá? Para fazer a nossa live sobre a imunidade. Hoje eu vou falar sobre como aumentar a nossa imunidade e também pelos tempos que a gente está vivendo, né? E também vou falar um pouquinho, vou falar sobre o emagrecimento no inverno, né? Que a nossa região ontem deu uma esfriada, ficou bem frio ontem. E as pessoas sentem mais fome, né? E às vezes tem um pouco mais de dificuldade de conseguir controlar para ter o emagrecimento nesse período também. E aí depois chega o verão, né? Chega a primavera, o verão, todo mundo quer estar em forma, mas às vezes acabou exagerando. A saber lidar aí, né? No dia a dia, eu vou passar algumas dicas. Hoje eu vou estar falando mais sobre a questão. Gente, peraí só um minutinho para eu confirmar o Facebook. Tá tudo certo. Ó, quanta gente. Vou falar um pouco mais sobre a questão nutricional e vou falar muito sobre como lidar com as suas emoções e não descontar na comida, no alimento, né? No workshop, o segredo do emagrecimento definitivo, vai estar imperdível o workshop. E eu conto com a presença de vocês. Quem ainda não fez a inscrição, faça. O link está disponível aqui no Face, eu deixei nos comentários. No Instagram está disponível o link na bio, tá? É gratuito online. Serão 4 dias de evento, tá? Então tá com muita surpresa bacana. Vai ser ao vivo, vão ser ao vivo as lives, tá? Então vai estar muito legal aí. Ângela, Nathalie, quanto tempo? Laine entrou no Instagram. Boa noite, pessoal do Face. Só um minutinho. Tá tudo ok no Facebook? Silvana, Cleusa, Luciana. Que bom, hoje a gente teve o resultado da Lua aqui, né? De emagrecimento. Logo, logo eu vou postar, tá? Então tá tudo ok, né? Só confirma pra mim, gente, fazendo um favor, para eu poder dar início aí à nossa live, pra gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tá? E eu agradeço a atenção de vocês por estarem aqui junto comigo no dia de hoje. Ó, eu estou gravando aqui eu estou em 2 câmeras, então às vezes eu olho para uma e olho para outra, tá tudo bem, viu, gente? Tá? Então tá normal, né? Daína, Daniel, boa noite, Gisele, Ângela, que bom, bastante gente. Fico feliz. Gente, então nós vamos começar então primeiro, eu acho importante, quem não fez a inscrição, ó, tem colega de pedal aqui.
A Marilza, bacana. Gente, quem não fez a inscrição, então, do workshop do emagrecimento, Segredo do Emagrecimento Definitivo, faça. Serão 4 dias de evento gratuito aí online, como eu já falei, tá? E aproveita a oportunidade, que não é sempre que a gente tem essa oportunidade aí de conhecimento, né? De aprender não apenas a parte nutricional, como a parte das emoções. Mas hoje a gente vai focar aqui nessa parte do inverno e vou falar um pouquinho mais dos alimentos que influenciam na nossa imunidade. Vou falar também do emagrecimento no inverno, tá? E aí vocês vão comentando aí, a gente vai trocando informações. Se tiverem dúvidas, pode enviar para mim, tá? Que a gente vai conversando, tá bem? Então, gente, eu estou percebendo, né, muitas pessoas preocupadas com a questão do Covid, por a gente estar numa fase delicada realmente. Muitas pessoas, assim, às vezes com medo, nossa, mas fazer dieta nessa fase, nessa época, né, de Covid, não é tão perigoso. Primeiramente, né, eu até trouxe um dado aqui da Federação Mundial de Obesidade. Infelizmente, as pessoas mais atingidas aí com essa questão do coronavírus, do Covid, são principalmente o índice de mortalidade, são pessoas que estão acima do peso, que apresentam obesidade, sobrepeso ou obesidade, né? Quanto maior o número de obesos, pior é a situação, porque o vírus acaba desenvolvendo mais na célula de gordura, tá? E lógico que a gente não está imune, não é porque a gente tem uma alimentação saudável, pratica esporte, que a gente não vai pegar, né? A gente sabe muito bem disso. E também cada corpo reage de uma forma, mas os índices, as pesquisas comprovam isso, tá? Estados Unidos foi o campeão aí, né, de mortalidade de infectados e depois passou para o Brasil. E é justamente a mesma estatística em relação à obesidade, tá? São os países que mais sofrem problema com a obesidade, com o sobrepeso, tá? Então, gente, Diego, que coisa boa! Saudade! Joyce, Nath, que bom, gente. Boa noite, viu? Gratidão aí pela presença de todos. Tô aqui nos dois, viu, gente? Vai mandando um comentário que a gente vai conversando, tá? Então, só para eu não me perder aqui, o que que acontece? A gente pode emagrecer, pode, deve, né? Cuidar da nossa saúde, mas de forma saudável, de forma que a gente consiga ofertar aí os 44 nutrientes por dia, tá? Dessa forma, você vai conseguir aumentar a sua imunidade e vai conseguir desinflamar o seu corpo para justamente diminuir as células de gordura do seu organismo, tá? Então, não é se empanturrando aí de gordura, de carboidratos, achando que isso vai ser benéfico aí para o caso do Covid, de forma alguma, pelo contrário, tá? Vai prejudicar muito mais. Então, vamos ter essa consciência. O que eu estou falando não é da Tati, né? Eu estou falando de ciência, de conhecimento aí, de estudos. Então, é muito importante a gente colocar isso tudo em prática e cuidar, sim, da gente, da nossa saúde, tá? Isabela, boa noite. Que bom que você está aqui. Vai mandando Beth, Vainer, que bom, bastante pessoas aqui com a gente. Pessoal do Facebook, manda um oizinho para mim, porque aqui eu não estou conseguindo ver quem está online. Dá para ver que tá com bastante pessoas. Valdirene, manda um oizinho que eu consigo ver, tá? Então, gente, quando a gente pensa em... Vamos falar da imunidade primeiro, depois a gente vai para o emagrecimento no inverno, tá? Então, quando a gente fala de imunidade, a gente tem que lembrar de algumas vitaminas e minerais que são essenciais e alimentos anti-inflamatórios também para a prevenção aí, para fortalecer a nossa imunidade, tá? Então, a primeira que para mim é a mais importante, não só para mim, mas principalmente de acordo com os estudos, né? É a vitamina D, tá? A vitamina D
Ela ajuda muito a fortalecer a nossa imunidade, combate doenças autoimunes também. Já falei, ela previne mais de 16 tipos de câncer, tá? Então é uma vitamina que a gente tem que manter ela bem legal ali, né? No nível ali, hoje em dia as pesquisas mostram até mais que 50, tá? Às vezes ficar ali 30 tá muito perto da referência, não é tão positivo. Então, às vezes, um pouco mais acima, tá? Acima de 50. E a principal fonte da vitamina D, né, que vocês, acho que a maioria de vocês já sabem disso, a gente encontra a vitamina D, a principal fonte é encontrada no sol, tá? Então, o sol ele consegue fornecer uma quantidade legal aí para você conseguir aumentar a sua vitamina D, tá? A recomendação é são 15 minutos de sol todos os dias, do horário das 10 às 4. Se você tomar antes ou depois, você não absorve. E no caso, gente, tem que ser sem protetor, tá? Não adianta a gente tomar sol com protetor, né? Esses 15 minutinhos aí, porque a gente não vai conseguir absorver, tá? Então o sol é a primeira recomendação para fortalecer, para aumentar a sua imunidade. E, se necessário, de acordo com o médico ou nutricionista, tem que fazer a suplementação também, tá? Por isso que é bom fazer o exame e ir no médico certinho para ver se tá ok. Já peguei muitos pacientes que chegam no consultório, ó o perigo, gente. Quem faz dieta por conta, né? A pessoa não faz exames, não está sabendo como está a sua alimentação, né? Como está os seus exames, a sua saúde ali. E aí ela vai e começa a fazer dieta por conta. Algumas pessoas fazem dietas malucas, né? Focando em um tipo de alimento só, que é um absurdo isso, para a nossa saúde, tá? E aí o que acontece? Tá com a vitamina D baixa, aí a imunidade vai cair sim, porque você está fazendo tudo errado. Por isso que é importante a ajuda de um profissional aí para te orientar, para pedir os exames, avaliar a sua saúde também, tá? Ana Paula Marques, gratidão pela indicação aqui no Face. Deixa eu só falar oi pro pessoal, já volto pro conteúdo, né? Nilde, Silvana, Valdineia, Maria Aparecida, Luciene Bueno. Boa noite, gratidão, Patrícia, Fátima. Obrigada, viu, gente, por estar aqui, tá? Junto comigo. Então, onde que a gente encontra a vitamina D nos alimentos? Porque a vitamina D a gente não encontra apenas no sol e na suplementação, a gente encontra nos alimentos, tá? Então, a gente vai encontrar numa boa oferta aí de peixes e frutos do mar, tá? Então, tilápia tem, salmão tem, sardinha, atum tem. Aqui em casa a gente consome só peixe, então a gente consome bastante esses alimentos, tá? Gema de ovo, a gente encontra vitamina D, fígado, tá? Manteiga também, queijo Minas Frescal e o leite e iogurte também tem, iogurte natural, tá? Então esses alimentos aí, eles contêm vitamina D e pode ajudar a fortalecer a sua imunidade, tá? Então, assim, sempre com equilíbrio, né? Para também não exagerar e senão acaba engordando. Tamires, Sandra, que coisa boa! Gratidão, gente, por estar aqui. Eu não estou enxergando direito o Instagram, mas a gente vai acompanhando, que eu coloquei a webcam um pouquinho na frente, tá? Então, a segunda coisa que ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, tá? Além da vitamina D que eu já falei, é a vitamina C, né? Que a gente ouve. Antigamente a gente ouvia muito mais a vitamina C para imunidade do que a vitamina D, né? Antigamente falava muito, previne gripes, resfriados. Realmente ajuda sim. E a vitamina C a gente encontra nas frutas cítricas, tá? Então, laranja, limão, mexerica, acerola. Aqui a gente fala mexerica, tem locais que eles falam tangerina, né? Então, pra gente é mexerica, mas é a mesma coisa. Manga, kiwi, abacaxi, é tudo fonte de vitamina C, tá? Brócolis, couve-flor, tá? Então, os legumes também podem ter. Legumes e verduras. Além disso, outra coisa que ajuda no fortalecimento da nossa imunidade é
o zinco, tá? Muito pouco conhecido esse mineral, mas ele ajuda, ele vai fortalecer o seu sistema imune, tá? E ele é encontrado principalmente em castanhas. Aqui na nossa região, que é interior de Minas, né, o sul de Minas, às vezes a gente não tem tanta cultura da castanha, né? No Nordeste tem mais essa cultura, no Norte também, mas é importante consumir a castanha sim. Pode ser a castanha do Pará, ou amendoim, ou castanha de caju, amêndoas, tudo isso é fonte de zinco. Uma castanha do Pará já dá a quantidade necessária por dia. Então também não vai comer demais, porque senão a gente sabe que a balança acaba interferindo, tá? Gi, boa noite, que bom que você está aqui. Gratidão, Thaís, Amanda. Você que é linda. Vamos lá, gente. E além disso, a gente encontra o zinco no chocolate, no chocolate meio amargo, tá? O chocolate meio amargo, ele é rico em zinco também, tá? Olha quanta gente aqui no Face, obrigada pelas indicações. Então são três vitaminas. Imunidade, vitamina D, vitamina C e zinco, como eu falei, tá? E também os alimentos que são anti-inflamatórios, tá? Os alimentos que vão ajudar nesse processo para desinflamar o seu corpo, que é o gengibre, tá? É muito bacana se você não tem pressão alta, o consumo do gengibre, porque o chá do gengibre pode aumentar um pouquinho a pressão, ele é termogênico, tá? Então, se você tem pressão alta, às vezes é melhor evitar, tá? Mas se não tem, tudo bem, bacana o consumo. Se tem pressão alta, então ao invés do gengibre, vai para o açafrão, tá? Que o açafrão é um excelente alimento, que também é super anti-inflamatório, também combate câncer, muitas coisas bacanas, tá bem? Maria, outra amiga do pedal, gente, tô aqui, ó, homenagem a vocês. Marilena, né? Gente, o alho também, tá? É um ótimo anti-inflamatório. Então, para vocês aí, se vocês quiserem consumir na comida o alho, ou se quiser, minha mãe faz muito também. Não é muito gostoso, mas a gente faz uma força, o chazinho de alho, né? Não fica muito bom, não, mas assim, a gente faz uma forcinha, tá? Então, o alho também é uma fonte bem bacana aí para desinflamar o nosso corpo, para fortalecer a nossa imunidade também, tá? Ana Paula, acho que é minha prima. Tem duas Ana Paula Andrade. E aí, gente, é muito legal assim vocês estarem consumindo esses tipos de alimentos aí para fortalecer a imunidade e não ter o risco aí, né, nessa época de ficar tendo gripes frequentes, né? Sentindo aí que toda semana a resistência está caindo. Então é importante a gente ter esse cuidado aí com esses alimentos. O zinco, além dos alimentos que eu falei, das castanhas, o chocolate meio amargo, também é encontrado na carne vermelha e nas leguminosas, tá? Que é feijão, lentilha, grão de bico, tudo isso é fonte de zinco, tá? Então é importante o consumo, tá? Gente, ó, estou no Instagram e Facebook, às vezes eu olho para as duas câmeras, tá? E se você ainda não fez a inscrição do workshop, O Segredo do Emagrecimento Definitivo, vou falar muito sobre a mente, como as suas emoções influenciam no seu processo de emagrecimento. Vai estar espetacular. O workshop são 4 dias gratuitos aí para vocês aproveitarem. Faça a inscrição, deixei o link aí na bio e nos comentários, tá? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre como emagrecer no inverno, tá? Né? No inverno, assim, essa fase, né, que a gente fala, meu Deus, como é difícil, como dá fome, né? Por que dá fome? O corpo gasta muito mais energia, ele gasta mais calorias para manter o nosso organismo aquecido, o nosso corpo aquecido, tá? Então, o nosso metabolismo, ele tende a ficar um pouquinho mais acelerado nesta fase, tá? E aí eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Assim, falando matematicamente, é muito mais fácil da gente conseguir emagrecer no inverno do que no verão. Por quê? Só estou falando matematicamente, não estou falando emocionalmente. Por quê? Porque no
inverno, a gente tem um gasto maior de calorias, né? Então, uma média aí de 300 calorias a mais a gente gasta nesse período. Então, o nosso fica mais fácil aí para o nosso corpo queimar mais calorias, tá? Então, assim, Tatiana, então eu, por exemplo, estou fazendo uma dieta aí de 1.100, 1.200 calorias para emagrecer. Nos dias mais frios, eu posso aumentar um pouquinho? Pode, porque o seu corpo vai estar gastando mais, tá? Então pode aumentar sim. Mas eu vou falar dos alimentos interessantes para você colocar nesse período aí, tá? Para você não se sabotar, porque tem muitos alimentos nessa fase que são muito calóricos, né? Então dá para aquecer, porque o nosso corpo ele precisa manter. Peraí. Nosso corpo ele precisa manter aquecido, tá? Então dá pra gente aquecer o nosso corpo, tá? Consumindo alguns alimentos específicos, estratégicos ali, que vai te ajudar a sentir um pouco mais de bem-estar nesse período e não precisar ficar atacando outros tipos de alimento, tá? Porque é meio que uma defesa do nosso organismo pedir para estar consumindo alimentos calóricos, né? Porque há um gasto maior nesse período aí, certo? Então, estão me acompanhando? Tudo ok, né, gente? Pessoal do Face, tá com bastante gente aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou passar algumas orientações primeiro e depois a gente vai falar de alguns alimentos específicos estratégicos, como eu passei para vocês, tá? Então, uma das coisas que as pessoas mais esquecem de fazer e acham que não precisam, né, de tanto consumo é da água, tá? No inverno, né? Porque fica mais difícil mesmo da gente estar tomando a quantidade certa de água. Eu, particularmente, sinto mais sede nessa fase, porque eu sinto muito seco o ar, né? Então, no meu caso, eu sinto mais sede, mas eu sei que a grande maioria, pelo menos dos meus pacientes aí, dos clientes que passam no consultório, falam que não tem muita sede, não tem vontade de tomar água. Por que o nosso corpo necessita de 2 a 3 litros de água nessa fase também, tá? Porque no verão, primeiro porque o nosso corpo, 70% dele é formado de água, tá? E no verão, a gente elimina muito pelo xixi. Mentira, a gente elimina muito pelo suor, a gente transpira muito. Então, a gente acha, por suar, né, transpirar bastante, a gente acha que tem que tomar bastante água aí, né? Tem pessoas que sentem mais sede e tal, porque acaba desidratando um pouco mais. No inverno a gente não desidrata da forma como no verão, né? Porém, a gente elimina muito líquido pela urina. Presta atenção como a gente faz muito mais xixi nessa fase aí do inverno, tá? Então é muito importante a gente hidratar nessa fase. Tatiana, eu não consigo tomar água, é muito difícil, para mim é complicado, tal. Então, opcional, você pode ir nessa fase para os chás, tá? Se você gosta de chá, sem adoçar, tá? Por quê, gente, sem adoçar? Se eu adoço o chá, ele dá pico de glicose, tá? Então, no meu organismo. Então, se eu fico tomando chazinho quente ou café quente não, café adoçado, ou chá adoçado durante o dia, então o que acontece? Eu tomei café, beleza, minha glicose deu uma subidinha e depois começa a cair. Passa um pouquinho, eu tomo chá doce ou café doce, né, adoçado com açúcar. Vai me dar pico de glicose, certo? Depois eu tomo de novo, dá pico de glicose de novo. Depois eu almoço, novamente pico de glicose. E o que acontece quando a gente fica dando pico de glicose? As nossas células incham, inflamam e a gente não consegue emagrecer, tá? Por isso que pode sim tomar chá. O café, a recomendação é 150 ml por dia, tá? E os chás, os chás dá para tomar mais, né? Você pode tomar mais, depende da erva. Um dia a gente pode falar só sobre isso, os fitoterápicos aí. Então, pode tomar mais, só que tem que saber, né, qual tipo de chá também.
mas o importante é não adoçar, tá? Então, mantenha o corpo aquecido ao mesmo tempo você hidrata, tá? Os sucos também, eles dão a mesma, acontece a mesma questão do café adoçado ou chá adoçado, porque o suco também dá pico de glicose no sangue, tá? Porque tem a fruta, que tem frutose. Então, assim, se for para ficar tomando suco nos intervalos, não é bacana. A água aromatizada é uma boa opção. O pessoal gosta mais da água aromatizada na fase do calor, né? Mas tem pessoas que também gostam e consomem água aromatizada nessa fase agora e tá tudo bem também. Mas assim, conseguir pelo menos os 2 litros de água aí por dia, ou pelo menos 1,5, completa com meio de chá ou água aromatizada, mas no mínimo aí, viu, gente? Senão vai desidratar o nosso corpo também, porque elimina pela urina, né? E pode dar problema aí, né? Tanto renal, também de constipação intestinal, e aí vai para várias alterações, tá? Boa noite, Danilo, Patrícia. Boa noite, pessoal. Elvio, São Pedro, Lígia. Que bom, Rosana, saudade, gente. Rosana, faz tempo que a gente não se vê, né? Então, uma segunda dica que eu passo para vocês em relação ao como manter a forma no inverno, né? Depois da água, é o consumo de sopa, tá? A sopa aquece bastante o nosso corpo, então a gente sente ali que tá conseguindo manter bem, manter equilibrado ali em termos de frio, né? Então, como aquece, dá uma saciedade maior pra gente. E a gente tem que ir para sopas, no caso, né? Dar opções de sopas mais naturais, né? Sopas de legumes, com uma proteína, né? Importante. Mas assim, não ficar colocando batata, mandioca, mandioquinha, inhame, porque são sopas mais calóricas. Principalmente no jantar, tá? É melhor a gente estar consumindo legumes, por exemplo. Coloca ali abóbora, repolho, tomate, abobrinha. Tipo de proteína para quem consome carne, a carne, né? Pode pôr carne moída, frango ou peixe. E para quem não consome a carne, pode estar consumindo aí, por exemplo, outro tipo de proteína, né? Pode colocar lentilha na sopa, fica bacana, as leguminosas, a quinoa, tá? Ah, ótima pergunta da Andresa. Ela perguntou se tem um limite máximo de água por dia. Muito boa pergunta. A recomendação, Andresa, é de 25 a 30 ml por quilo de peso, tá? Então, aliás, 35 ml de quilo de peso, por peso. Esqueci que tem um número. Então, uma pessoa, por exemplo, que pesa 100 quilos, ela tem que tomar 3,5 litros de água por dia. O mínimo é 2 litros. Então, vamos supor, uma pessoa com 50 quilos, às vezes não dá os dois, mas o mínimo é 2 da recomendação. Mas, assim, a recomendação ideal para cada pessoa é de 35 ml por quilo de peso, tá? Então, é só fazer essa conta aí. Faz 35 vezes o seu peso, que você vai ver a quantidade ideal para você. Lógico que depende do esporte que você pratica, né? Então, por exemplo, os dias de exercício, né? Às vezes o dia de pedal, de musculação, ou exercício mais aeróbico, a gente pode estar utilizando um pouco mais, tá? Mas isso é um cálculo que tem que ser feito individualmente, não dá para falar aqui no geral. Só que a recomendação aí diária, média, é 35 ml por quilo de peso. Só fazer a conta, 35 vezes o peso, tá? Então vamos ver, Alessandra, boa noite. Falando das sopas, gente, cuidado, tá? Ana, que saudade! Gente, ó, vou focar aqui, senão eu misturo tudo. Então, falando das sopas, cuidado aí com os cremes mais calóricos, né? Então, às vezes, a pessoa quer fazer um creme, uma sopa ali, uma coisa mais assim, acaba focando um pouco mais, às vezes, o creme de mandioca, um creme ali mais. Não é que não possa consumir,
Mas se você quer emagrecer, eu estou falando aqui para quem quer emagrecer. Se você quer emagrecer, é bom estar evitando esses tipos de carboidratos aí à noite, porque só se você gastou, né? Vamos supor que você fez uma atividade que gastou bastante energia, caloria, tudo bem, mas comer com moderação também, tá, gente? Porque senão vai pesar depois na balança, tá? Então, por exemplo, uma opção de caldo saudável que você pode fazer é o caldo de abóbora, que fica delicioso. Rala um pouquinho de gengibre e coloca para quem consome, né? O frango desfiadinho no meio, tá? Pode fazer o caldo de feijão, mas não com aquele monte de coisa. Faz só o caldo de feijão, põe um pouquinho, se quiser, de carne moída para dar um sabor. Se quiser pôr um pouquinho de couve ali refogadinha junto, fica bacana, tá? Então, são opções assim menos calóricas que são saudáveis, que não vai quebrar o seu tratamento aí de emagrecimento, tá? O chocolate quente, nessa fase o pessoal gosta bastante, né? Então a gente pede para trocar a versão aí normal, né? Com leite gordo, integral, com açúcar. Tem gente que põe leite condensado, creme de leite, né? Troca essa versão pela versão light, tá? Hoje em dia a gente consegue receitas aí com uma qualidade bem legal. Eu postei no Facebook, postei no Instagram também uma receita de chocolate quente light, tá? Que é bem legal, e cappuccino também, para quem gosta, tá? E fica muito gostoso, muito saudável, é saudável também, né? E ao mesmo tempo aquece, e você não vai estar ingerindo muitas calorias, tá? Tem receitas que às vezes vai algum adoçante, que eu sei que tem gente que não gosta, né? Preferência sempre stevia, mas às vezes tem receita que nem vai adoçante, tá? Então dá para você equilibrar bem ali em relação a isso, tá? Então, cuidado com doces, chantilly, né? Creme de leite, leite condensado nessa fase. Troca por frutas. As frutas, a gente tem uma opção muito positiva, muito bacana nessa época, que a gente pode aquecer as frutas, né? Por exemplo, banana com canela. Eu amo canela, né, gente? Mas quem não gosta, tudo bem. Banana com canela ali, um minutinho ali no micro-ondas, ou se quiser pôr no forno, né? Ligar o forno para isso, ou na frigideira também dá. A maçã também, você pode fazer o chá de canela e colocar uns pedacinhos de maçã ali, fica bem bacana. O abacaxi também dá para aquecer, tá? Para quem tem dificuldade de comer frutas nessa época, é interessante. O abacaxi com canela fica bem gostoso, é super termogênico, tá? O abacaxi é bem legal, gente. Deixa eu aproveitar para falar dele, que ele ajuda a desnaturar proteína. Então, quando você for num churrasco, alguma coisa assim, consuma abacaxi junto ou depois, que ele vai ajudar a quebrar as calorias ali, quebrar a proteína, quebrar a proteína para fazer a digestão mais rápida e não absorver tanta gordura, tá? Então, do churrasco aí, né? Então é interessante fazer isso, tá? A sopa também não é à vontade. Patrícia, a quantidade é individualizada de cada pessoa, tá? Não tem como eu falar que a quantidade ideal é tal. Isso é proibido até por lei. A gente falar de quantidade sem analisar o perfil da pessoa, sem pesar, sem fazer bioimpedância, né? Então, assim, eu não posso te falar isso aqui, né? Porque isso é individual de cada um, tá bom? Mas eu entendo a sua pergunta, eu sei que é uma dúvida, mas isso a gente só pode responder no consultório, tá? Como calcular quantas calorias devo consumir por dia? Matheus, esse cálculo é o profissional que faz, tá? A média de consumo de calorias, né? Depende do peso, da altura, mas a média é 2.000 calorias por dia para quem quer manter o peso, tá? É uma média que a OMS fez. Mas, assim, também é uma questão que tem que ser individualizado, né? Que apenas o profissional ele pode estar te orientando nesse caso, fazer os cálculos aí para saber qual que é a recomendação, para manter ou para emagrecer, tá? Então, isso depende bastante, tá? Então, gente, trocar os molhos brancos, né? Se vocês não sabem, os molhos brancos são mais calóricos, por molho
é menos calórico. O molho de tomate feito do tomate mesmo, né, de preferência sem ser industrializado, ele quase não tem caloria. É bem baixinha a caloria, tá? Então dá para ter essa opção aí, né? Ao invés de ficar consumindo os molhos mais calóricos, que normalmente são os molhos brancos, com muito queijo, tal, né? Então vá para a opção mais saudável, que é no caso o molho de tomate, tá? Que é uma opção bem bacana, tá? E outra coisa que acontece muito no de saladas acaba reduzindo muito porque assim as pessoas sentem um pouco de tá com frio e comer aquela coisa gelada, às vezes as pessoas têm mais dificuldade, tá? Então, qual que é a recomendação aí, então, em relação às saladas no frio, né? É você consumir elas, dar preferência salada, legumes, tentar fazer mais cozidinho, refogado, que der para fazer assado, né? Tá? Então, por exemplo, a couve dá para refogar, fiozinho de azeite, se for colocável, gente, não tem necessidade de ficar pondo aquela gordureira que aquilo lá faz mal, aí quebra tudo que você tá fazendo, tá? É, então a couve, o repolho dá para fazer refogadinho, fica super gostoso, né? Dá para refogar junto com tomate. Eu adoro fazer os dois juntos, consumir os dois juntos. É, e aí a gente vai, o brócolis, que já é cozido, dá para assar abóbora, por exemplo, que fica super gostoso. Então, abobrinha dá para consumir. Então, vai mais para essas opções, grelhados, cozidos e refogados aí, porque você vai ter mais prazer em comer aqueles alimentos e seu corpo vai aquecer mais e vai te sustentar mais, não vai te dar tanta fome também, tá? Frutas, né? A recomendação, como torresmo com mandioca é saudável? O que você acha, Matheus? Gente, legal a pergunta do Matheus, que eu vou aproveitar o gancho dele, tá? Tem uma regra, uma coisa que eu aprendi depois que eu comecei a trabalhar com a parte emocional, mental, né? Porque se vocês não sabem, eu passei pelo meu processo quando eu aprendi a lidar com as minhas emoções. Aliás, quando eu ressignifiquei minha história de vida, né? Eu eliminei 7 quilos em um mês, né? Quando eu aprendi a aceitar, perdoar. E e eu aprendi uma coisa, gente. Não existe a gente proibir, tá? Eu vou falar muito disso no workshop para vocês entenderem essa dualidade, né? De querer emagrecer ao mesmo tempo querer comer, tá? Então não existe essa questão. Qual que é o segredo? O segredo é você comer aquela frase que as pessoas já conhecem, né? De tudo um pouco, desde que seja pouco, tá? Então, se você tiver essa consciência, igual o Matheus perguntou, torresmo com mandioca é saudável? Depende. Se for para você comer uma vez a cada 15 dias, um pouquinho ali, né, esporadicamente, que essa mandioca não seja frita, e eu sei que no caso às vezes acaba sendo, né? Mas a fritura não é bacana, mas assim, se for de vez em quando e só um pouquinho, não faz mal. A questão é você querer comer isso todos os dias. Hoje come torresmo com mandioca, amanhã toma cerveja e come não sei o que. No outro dia come doce, o outro dia come macarronada. Aí o corpo não aguenta, tá? A gente não aguenta. Isso mesmo, Ana. A sopa pode ser cilada, como eu falei, né? Depende das sopas, né? Se tiver muitos, depende dos ingredientes, elas são calóricas, mas da forma como eu expliquei, é bem interessante a gente estar consumindo, tá? Então, frutas, né? O ideal é a gente consumir 3 porções, de 3 a 5 porções por dia, tá? Esses dias até eu postei um story falando sobre isso, né? Então, no inverno, como eu falei, tenta ir mais para essas opções das frutas, tá? Jejum intermitente, né? Deixa eu aproveitar aqui que tá falando um pouquinho das refeições. Cuidado com o jejum, tem que ser um profissional que vai te orientar, que vai te passar. Não queira fazer por conta, tá? Lembrando que o nosso corpo precisa de 44 nutrientes por dia. Depende do jejum que você faz, você acaba não ingerindo essa quantidade, porque ele é bem restrito,
né? Tem jejum de 14, 16, 18 horas aí. Então, hoje em dia, a gente utiliza mais como uma estratégia para o processo de emagrecimento, para ser utilizado como uma forma, às vezes, até de choque ali para o metabolismo, tá? E não como uma coisa para ser seguida ali todos os dias de forma desequilibrada, faltando nutriente, porque aí sim vai abaixar a sua imunidade, tá? Então, muito importante você saber em relação a essa questão para não exagerar, tá? Não querer fazer por conta, certo? Que mais? O consumo dos carboidratos, né, dá preferência. Não significa, gente, se ele é integral, não significa que ele é menos calórico. Tem alimentos integrais que às vezes eles são mais calóricos do que os alimentos que não são integrais. Tatiane, mas qual que é o benefício se ele é às vezes até mais calórico? Ele é funcional, tá? Ele vai fornecer mais vitaminas do complexo B para você. A fibra vai ajudar seu intestino a funcionar bem. Seu intestino funcionando bem, o seu intestino libera neurotransmissores, porque 90% produção de serotonina é do intestino. E esse neurotransmissor vai te dar sensação de prazer e bem-estar. E você não vai descontar suas emoções da comida. Então, assim, tá tudo muito conectado. A gente tem que tomar muito cuidado para ficar muito focado ali não apenas no calórico ou não calórico. A gente tem que pensar no saudável também, tá? Macarrão integral na sopa, pode? Ju, depende também, tá? Depende aí da poder, pode, mas quanto, né? Então vamos supor, se for no horário do jantar, você vai comer macarrão, você vai gastar depois essa energia que você vai estar consumindo, tá? Não vai, né? À noite a gente normalmente começa o metabolismo a ficar mais lento, a gente vai ficar com sono, cansada, né? E vai dormir. Então tem que pensar um pouquinho ali, talvez no horário do almoço, bem pouquinho controlado ali, né? Para o processo de emagrecimento tem que ser pouquinho. Então, o seu peso, como que é os treinos que você faz também, tá? Que mais? O consumo de bebida alcoólica no frio às vezes aumenta, né? Então, deixa eu só tomar água que a garganta vai. Então, no frio às vezes aumenta o consumo de bebida alcoólica e as pessoas às vezes exageram, né? Acabam indo para bebidas mais quentes, né? E eu tenho uma notícia aí para quem gosta desse tipo de bebida, não muito boa. A bebida, quanto maior o teor alcoólico, mais calórica é, tá? Então, os destilados, a pinga fermentada, né? Vodka, pinga, whisky, são os mais calóricos, tá? A média aí é de 400, em média 400 calorias, depende se for de uma marca boa, né? E depende disso de N fatores, mas é bem mais calórico, tá? Então, as pessoas acham que é vantagem, mas além de prejudicar o fígado, o organismo pode não ser tão legal. O vinho, talvez é uma estratégia menos pior aí, porém tem que consumir, né, aquela taça ali, aquela recomendação, tem 180 calorias aí a taça de vinho, tá? Então também tem que ser considerado, né? E já atendi pacientes que tomavam vinho todos os dias e aí não dava resultado na balança, tá? Então é melhor a gente deixar isso para esporadicamente também, tá? Olha, boa pergunta da Lídia. Sou lactante, posso seguir essas dicas? Com certeza, pode. A diferença para quem está amamentando são as quantidades, tá, Lídia? Porque no seu caso, mas o principal para quem amamenta é a água, o líquido, viu, gente? Quem amamenta, no mínimo 3 litros de água por dia aí para você conseguir ajudar nessa produção do leite. Mas eu tenho pacientes que estão fazendo programa de emagrecimento,
Já atendi, tô com várias pacientes dessa fase que continuaram amamentando, que conseguiram emagrecer e que ficaram com a saúde ficaram muito bem, tanto saúde mental quanto física. Mental no sentido da autoestima, emocional, né? A autoestima melhorou bastante. Então pode sim, e no caso, as dicas pode seguir, só as quantidades que seria ideal, né? Você buscar ajuda aí, né? Procurar um profissional para te orientar nesse sentido aí, para fazer os cálculos, tá bem? Então vamos continuar aqui, gente. Depois eu respondo as dúvidas, senão não termino, tá? Que falta pouquinho tempo já. E aí, gente, quem não. A gente tá. Agora eu vou entrar com os alimentos estratégicos. Mas quem não fez a inscrição ainda, tá? Do workshop, o segredo do emagrecimento definitivo, faça 4 dias de evento gratuito. Eu vou estar ao vivo, igual a gente está aqui, vou estar falando muita coisa, não só focado nessa parte de hábitos, mas principalmente focado na parte emocional, tá? Que é uma parte aí importantíssima para você ter emagrecimento definitivo. As pessoas não sabem por quê, né? Que desconta as emoções da comida, não sabe sem perceber, né? Nem enxerga que tá ansiosa, aquele chocolate em anestesia, ou que tá triste, acaba comendo um lanchinho, uma pizza, um macarrão, essas coisas, né? Hoje em dia a indústria alimentícia oferta muito esse tipo de alimento, então eu vou falar muito sobre esse controle emocional aí para te ajudar. Não descontar na comida, essa inteligência emocional. Então, participe do workshop. Está nos comentários e o link na bio aí para quem quer participar, tá? Edna, boa noite. Aliana, ó, minhas pacientes. Crislândia, boa noite. Já respondo, viu, Cris? Valéria. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, gente, o que cabe na dieta, né? Como eu falei, né, o primeiro alimento que cabe na dieta para quem está no processo de emagrecimento são as sopas e caldos saudáveis, tá? Igual a Ana Paula falou, né? Não adianta você achar que vai consumir sopa e caldo ali calórico que vai emagrecer. Não, foca ali nos ricos em legumes, legumes e verduras, desde que também não seja ricos em muito carboidratos, né? Como eu falei, mandioca, inhame, batata, esses têm um pouquinho mais de carboidrato. Evitar um pouco os queijos também, né? Que a caloria sobe. E acrescentar mais os outros, como eu falei já para vocês, tá? Os chás, né? O benefício dos chás, os benefícios são inúmeros, tá? Os chás durante o dia, se você quer emagrecer, se você não tem problema com pressão alta, então, ou com arritmia, né? Então é interessante você estar consumindo um chazinho mais termogênico, tá? Para ajudar nesse processo. Sem exagerar, viu, gente? Pelo amor de Deus, esse negócio fica tomando, né? Descobre que um chá é bom e quer tomar aquilo 1 litro por dia. E depois disso a gente nem sabe como faz, como que funciona no corpo. E depois vem os prejuízos, né? Ou solta demais o intestino, ou você elimina líquido, que depois vai dar um efeito muito, muito grande no seu corpo, tá? Então, os chás para você tomar durante o dia, qual que é a recomendação, né? Os chazinhos termogênicos aí. O chá de gengibre, tá? É bem bacana. O chá de canela, tá? Cravo, tá? Que a gente... São chás comuns que a gente tem. Chá verde. Chá verde, muitas pessoas confundem chá verde com qualquer chá verde. O chá verde é da erva Camellia sinensis, tá? É uma erva específica lá do Japão, tá? Lá eles têm essa cultura do consumo do chá verde, tá? Então ele é termogênico, acelera o metabolismo, ele ajuda a eliminar um pouco de líquido do corpo, tá? Então é bem interessante e ele também ajuda a desinflamar o nosso corpo. Então é um chá bacana aí para estar consumindo. O chá de hibiscus não pode ser consumido em excesso, tá? Porque
porque assim, ele pode interferir na fertilidade da mulher. É um excelente chá, ele ajuda a reduzir a pressão, é diurético, esse é o contrário, ele reduz a pressão. Só que assim, se usar, tô colocando meia, gente. Se usar em excesso, tá? Você pode interferir nesse processo aí da fertilidade. Então, cuidado aí um pouquinho, né? Por isso que os chás têm que saber a dosagem certinha. Carmen, boa noite. É, Gestantes, toma cuidado com esses chás que eu falei, tá? Tem muitos chás que são abortivos, então é melhor, né, evitar, tá? E que mais? Os chás depois das 5 horas, esse misturando 5 para não atrapalhar no sono, tá? Depois das 5 horas, os chás recomendados, né, são chás mais calmantes aí, né? Mesmo que o metabolismo fique um pouquinho mais lento, mas vai te ajudar no sono e o sono ajuda a emagrecer, viu, gente? Então, não adianta você querer fugir disso, né? Desse processo aí. Às vezes você tá fazendo tudo certo, mas não tá dormindo aí adequadamente, né? Pelo menos aí 7 horas por noite, então também vai interferir no seu processo. Depois das 5, 6, 7 horas, aí é bacana tomar um chazinho mais calmante, né? Que vocês, as pessoas aqui mais velhas que eu, conhecem mais do que eu, né? Eu falo que tem essa sabedoria. Minha avó tinha muito isso, né? Minha mãe tem, minhas tias têm, do lado da minha mãe, elas têm bastante isso. Que são chás, o chá de hortelã, camomila, tá? O chá de erva cidreira, o capim-cidreira você pode fazer um suco também, né? Se não quiser o chá, pode fazer suco, se não gostar de chá. É super calmante. Camomila, tá? Vai, me ajuda aí, gente. Então, esses são os chazinhos mais calmantes que vai te ajudar a aquecer o seu corpo, manter ele aquecido e você não sair da sua dieta, tá? Chocolate quente cappuccino, né? Eu já falei um pouco aí por cima, que é alimento estratégico também para o seu processo de emagrecimento no inverno. E, como eu falei, tem a receita tanto do chocolate quente saudável light, quanto a receitinha do cappuccino light também aí para vocês fazerem, tá? O adoçante, a gente recomenda só o stevia ou o xilitol, tá? Gestante, ou no caso da Lígia, né, que tá amamentando, só o stevia, tá? Então, evitar os outros. Todo mundo tem que evitar os outros mesmo, porque ele tem glutamato, que pode ser. Tem algumas pesquisas que evidenciam problemas com câncer e também questões emocionais, depressão. Então a gente não recomenda, tá? Usar outro tipo de adoçante aí, toma cuidado, tá? Se você tem intolerância ao glúten, desculpa. Vou falar disso também. Mas se você tem intolerância à lactose, né? Então o melhor é você estar consumindo o leite sem lactose, tá? Se você não tem intolerância à lactose, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Se você não tem e você para de consumir, do nada você não quer mais tomar leite, não consome queijo, não toma iogurte, né? Você elimina essa parte da sua vida, o que que acontece? O seu corpo vai parar, o seu estômago vai parar de produzir a enzima lactase, que é responsável pela digestão da lactose, tá? Então, o que que vai acontecer com você? Com o tempo, você vai desenvolver intolerância, tá? Então, assim, por isso que tem que observar e tem que tomar cuidado na hora de tirar, senão depois você vai ter a intolerância mesmo, aí fica mais difícil, tá? Bem lembrado, a Carmen, né? O chazinho de erva doce. A Neia, boa noite. Que bom que você está aqui. Gabi, que saudade. Gabi, depois você volta e assiste tudo, tá? O glúten, hoje em dia, gente, o trigo, eles estão colocando muita quantidade de glúten, né? O pão da época de Jesus, ele tinha 5% de glúten. O nosso, ele tá com 35, 40%. Por isso que tem tantas pessoas desenvolvendo intolerância ao glúten. Quando a pessoa está no processo ali, né, alimentando saudável, de emagrecimento, às vezes, algum dia ela come
algum alimento ali que tem glúten, né? Um pão caseiro, por exemplo, aquele negócio estufa, né? Então pode ver que às vezes ela tá com um pouquinho de intolerância. Se parar de consumir, não dá intolerância, tá? Só que a própria quantidade nas farinhas está muito elevada, por isso que a gente está sentindo muito, principalmente quem tem uma alimentação mais saudável, sente um pouco mais, tá? A canela é super estratégico aí para esse período de inverno, né? Eu já falei sobre ela, mas ela tem ação estimulante, termogênica, antidiarreica, facilita a digestão, diminui o colesterol, diminui o LDL, reduz a glicose, ela é hipoglicemiante, diminui a compulsão por carboidratos e doces, tá? Tanto é que quando a gente consome aquela bananinha com canela, corta na hora a vontade de comer doce, principalmente na TPM, né? Que os neurotransmissores acabam caindo, tá? Também ela protege o corpo de doenças respiratórias, tá? Tem propriedade antibacteriana e ela é anti-inflamatória, tá? Então ela previne aí quem tem bronquite, problema com bronquite, asma, tosse, infecção, né? As infecções aí, as ites, né? Sinusite, laringite, então ela pode ser consumida, é uma ótima, um alimento muito estratégico para a gente estar consumindo aí no inverno. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam, né, da canela. É igual hortelã, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas assim, os dois são saudáveis e são bem bacanas, tá? São bem interessantes para estar consumindo, tá? E eu já falei do gengibre também, mas agora eu vou falar dos benefícios, tá? O gengibre é uma raiz que é rica em vitamina C e é capaz de imunizar o organismo contra gripes, resfriados, constipações, reduz o colesterol, ele é cicatrizante de feridas, protege as gengivas e defende o organismo dos radicais livres. O que é isso? Combate câncer e envelhecimento. Além disso, contém vitaminas do complexo B, B3, B6 no caso, que pode aliviar os sintomas de TPM. É antioxidante, né? Que já falei. Também é rico em magnésio, selênio e zinco, tá? Então, vai fortalecer muito o sistema imune, o sistema imunológico, tá? Uma colher de café com aproximadamente 6 gramas de gengibre tem 3 calorias, então quase não tem caloria. Na nossa região a gente encontra o gengibre, aqui muita gente planta, né? Tem lugar que tem o pó, mas se puder ser a raiz mesmo, tá? Gengibre pode ser utilizado no suco, uma raspinha ali do gengibre, pode ser utilizado no chá e pode ser utilizado na... Utilizam muito, né? Aquela pastinha lá de gengibre, esqueci o nome, me lembra aí alguém, tá? Da comida japonesa, né? As castanhas, né? Como eu falei, que é estratégico, ela é rica em gordura insaturada, tá? E ela promove a saúde do nosso coração. Os principais nutrientes são manganês, zinco, vitamina E, vitamina C, antioxidante. Também fortalece o sistema imunológico nessa fase, prevenindo doenças respiratórias, gente. Elas têm propriedade energética, agindo no combate à fadiga. No entanto, as castanhas possuem um alto valor calórico, né? Como eu já havia falado. Então, a gente pode consumir sim a castanha, tá? Mas de preferência, 2 a 3 por dia, tá? Tatiane, como eu consigo isso? Sou viciada. Uma que dá dor de barriga, viu, gente? Se comer muito, tá? E outra que, assim, ela é calórica, você não quer engordar, né? Então, aprende a comer com atenção plena. No PED eu ensino tudo isso aí pra vocês. No workshop eu vou falar sobre isso, tá? Posso substituir stevia nos chás por um pouquinho de açúcar orgânico? Neia, muito boa pergunta. Eu falei isso no começo, acho que você não viu. Assim, se for para você tomar só de manhã aquele chazinho, tudo bem, o açúcar. Se não, qual que é o problema? Ele dá pico de glicose e isso vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, tá? Então, se for só de manhãzinha ali, que já tá comendo outra coisa, tudo bem. Agora, se for nos intervalos aí, é melhor sem açúcar e sem mel também, viu, gente?
Ele é saudável, mas nesse caso aí vai dar pico de glicose, tá? E é calórico também, igual o açúcar. Então, agora a parte que a Ana Paula gosta. Ah, isso mesmo. Bom questionamento. Ana Paula falou que a sogra dela tomou 1 litro de chá de gengibre por dia e sentiu arritmia. Gente, tomar 1 litro de chá por dia e não sentir arritmia, né? Todo mundo vai sentir, inclusive eu que não tenho problema cardíaco, né? Nem pressão alta. Não pode, é um pouquinho só ali, né? 2 centímetros para ferver a raiz junto com a água, ferve, põe um copo 200, 300 ml de água e toma. Quem não tem pressão alta e nem arritmia, se tiver, não é recomendado, tá? Estudos comprovam que a ingestão moderada de suco de uva integral, vinho tinto, reduz o risco de doença cardiovascular, tá? Porque tem resveratrol, tá? Então, se for moderado, né, é recomendado aí, tá? Suco de uva integral, que no caso não tem álcool, certo? Exercícios no inverno, tá? Essa área não é minha, né? Isso mesmo, Cris, leite com canela, que é gostoso, né? Cuidado com o leite gorduroso, que ele inflama, viu, gente? Então tem que tomar cuidado com isso também. Mas assim, o ideal, né, em relação à atividade física é você buscar um profissional da área, né, da educação física. Mas no inverno, o nosso coração, ele força mais, né, para poder aquecer o nosso corpo. Então, você sai um dia para caminhar, pedalar, que tá bem frio, 8, 9 graus, você sente muito mais cansaço, parece que você fez muito mais exercício, porque o batimento cardíaco, ele tá acelerado, tá? O ano passado até aconteceu um evento comigo, de sair num dia muito frio, né? Eu e minhas amigas e para pedalar. E quando eu cheguei no lugar, era um lugar muito alto também. Na volta eu senti uma dor no peito e fiquei uns 4 dias com dor. Aí fui no cardiologista, fiz exames e era muscular. Só que eu percebi, por que fez isso? Porque tava muito frio, então o meu corpo meio que contraiu ali, né, por causa do frio. E aí depois eu comecei a sentir mal. Sorte que era muscular, né? Então, mas pode dar problema não só muscular, tá? É, pode. Então o coração acelera, né? Então pode aumentar a pressão, pode dar arritmia, mas é recomendado praticar exercício físico, tá? De manhã o coração tá um pouquinho mais acelerado, tá? Então quem tem pressão alta, às vezes o melhor, conversa com o teu professor, né? Mas às vezes é melhor fazer mais à tarde, à noite ali. E, mas se você não tem nada, de manhã o gasto calórico é muito maior também, viu, gente? A gente queima mais caloria de manhã. Só que é aquilo, né? Se você tem algum risco ali, é melhor evitar, tá bom? Deixa eu só ver aqui o que a Cris tinha perguntado aqui em cima, né? Que eu acabei pulando a pergunta dela. A Cris perguntou, Crislândia, dieta cetogênica, o que você tem a dizer? A dieta cetogênica é uma dieta que não tem carboidratos, tá? Ela é isenta de carboidratos, diferente da dieta low carb. A dieta low carb ela tem redução de carboidratos para 30%. A recomendação normal é de 50% a 60% de carboidratos do valor total, viu, gente? A low carb ela tem em média 25 a 30% de carboidrato, então ela tem uma redução um pouco maior de carboidrato. É uma estratégia também. E a cetogênica ela não tem carboidrato, né? Ela tem uma dieta mais proteica, tá? Hoje em dia ela está sendo utilizada para alguns tratamentos, como convulsão, epilepsia. Nesses casos, tem alguns estudos que estão mostrando a eficácia dessa dieta aí. Porém, no dia a dia, uma que a gente não consegue seguir uma dieta cetogênica por muito tempo, dá mau hálito, a gente fica irritada, a gente fica nervosa. E o que acontece? O nosso corpo ele precisa de energia, tá? Então a nossa energia a gente vai trazer do carboidrato, tá?
e como eu não estou consumindo carboidrato, a proteína que eu vou estar ingerindo, ela vai parar de fazer a função dela, tá? Então eu posso perder massa muscular e aí emagrece, mas não é emagrecimento saudável, entendeu? É um emagrecimento aí é um emagrecimento apenas na balança, tá? Porque aí você acaba perdendo massa muscular, porque você está consumindo mais proteína, não está consumindo carboidrato, o corpo precisa de energia, ele tira da proteína e para de fazer a função, tá? Então é isso. Grão de bico, a Josi perguntou, super recomendável, é calórico, tá? Tem bastante proteína, tem carboidrato também, mas é saudável. Então, às vezes, se você no almoço não quer comer o arroz e feijão, põe um pouquinho de grão de bico ali, é bacana. É uma opção legal, super saudável, viu, gente? Que mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu só abaixar aqui no Face. Ju, boa noite! Saudade, querida. Será que foi o gengibre? Deixa eu ver aqui. Ah, esse eu já respondi. Ana, foi sim, tá? O gengibre, ele acelera o batimento cardíaco, tá? Gente, então, já passamos aí 1 hora, né? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês, tá? Com esta live. Hoje, como eu falei, eu foquei um pouco mais na nutrição, tá? Mas o workshop vai estar muito bacana para a parte emocional aí, né? Que se você não sabe, 90% do nosso cérebro, mais de 90% é inconsciente. O que que significa isso, Tatiane? Ele é dominado pelas nossas emoções. Muito racional, não é nada. Mais de 90% do cérebro dele é dominado pelas emoções. Por isso que a gente come sem ver, a gente age instintivamente. Então, quando você aprende a trabalhar esses 90% aí, trazendo do inconsciente para o consciente, né? O que você precisa saber, o que que acontece? Você consegue seu emagrecimento duradouro e definitivo. Por isso que não adianta só falar o que pode e o que não pode, tá? É legal, é interessante, mas por que que na prática eu não consigo colocar isso depois no dia a dia? Por que que eu não consigo colocar isso na prática? Justamente por causa dessa parte do cérebro, né, que é dominado pelas nossas emoções, que é o nosso inconsciente. Então, eu convido você para participar, então, do workshop O Segredo do Emagrecimento Definitivo. Faça sua inscrição gratuito, vai ser gratuito e online, tá? Aproveita a oportunidade do dia 21 a 24, 8 da noite, tá? O link da inscrição, mais uma vez, Facebook tá nos comentários e Instagram está o link na bio, tá? Que é naquela descrição onde tem a nossa fotinha. Gratidão aí por tudo, viu, gente? Obrigada, Andresa. Gratidão, gratidão. Lúcia, que bom que você está aqui. A gente vai fazer uma live daqui a alguns dias juntas. A Isa também, né, gente? Obrigada aí por tudo, viu, gente? Ô, Rosa, eu respondi sobre o exercício físico no final da live, tá? Volta um pouquinho a hora que eu finalizar. Eu acho que eu vou deixar salvo no YouTube, viu, gente? Tá? No YouTube é melhor porque depois fica mais fácil para vocês acharem, tá? Então, boa noite. Obrigada aí por tudo, tá? Fica com Deus. Gratidão pela atenção. Espero vocês no workshop e talvez aí vamos ter aí mais uma live essa semana surpresa, tá? Então, fica com Deus. Gratidão por tudo. Espera aí, gente, que eu vou finalizar aqui.